Jung descobriu que sua ansiedade não é o que você pensa que é. O mais perigoso é acreditar que ela é apenas um sintoma a ser eliminado, quando na verdade é um código criptografado da sua alma tentando se comunicar com você. Você pensa que é defeito, mas é sinal de uma inteligência psicológica superior tentando emergir através do caos aparente dos seus medos. Sua ansiedade está escondendo segredos sobre quem você realmente é. Segredos que podem transformar completamente sua compreensão sobre si mesmo e seu propósito neste mundo. Existe algo que Jung chamava de ansiedade sagrada, um tipo específico de inquietação psicológica que não surge de traumas ou desequilíbrios químicos, mas de uma pressão evolutiva interna. É a alma gritando que você está vivendo uma vida pequena demais para conter quem você realmente é. É o inconsciente se rebelando contra uma existência que não honra sua verdadeira natureza. E o mais chocante, quanto mais evoluída sua consciência, mais intensa essa ansiedade pode se tornar. Se você tem ansiedade crônica, se vive em estado constante de preocupação sobre o futuro, se sente uma inquietação existencial que nenhuma conquista externa consegue aplacar, prepare-se para descobrir que você pode estar experimentando não uma doença, mas um chamado evolutivo disfarçado de sintoma. Jung percebeu que as pessoas mais sensíveis psicologicamente frequentemente desenvolvem ansiedade como forma de resistência a uma vida que não está alinhada com seu potencial mais profundo. Você já acordou no meio da madrugada com o coração disparado, sem motivo aparente? Já sentiu aquela sensação de aperto no peito quando pensa no futuro, como se algo terrível fosse acontecer, mas você não consegue identificar o quê? Já teve momentos em que a ansiedade parece tomar conta do seu corpo inteiro, fazendo você se sentir como se estivesse morrendo, mesmo sabendo racionalmente que está tudo bem? Talvez você ache que algo está errado com você. Talvez tenha passado anos tentando consertar essa ansiedade com medicamentos, terapias, técnicas de relaxamento, mudanças no estilo de vida. E talvez tenha ficado frustrado porque nada parece resolver definitivamente esse estado de alerta constante que você carrega. Você se sente defeituoso, como se houvesse algo fundamentalmente errado com seu sistema nervoso, com sua química cerebral, com sua capacidade de viver tranquilamente. Mas e se eu te disser que essa ansiedade pode ser, na verdade, um sinal de que você tem uma organização psicológica mais complexa e evolutivamente avançada? E se essa inquietação constante for seu inconsciente tentando te alertar que você está desperdiçando seu potencial, vivendo uma vida que é pequena demais para conter a magnitude do que você veio fazer aqui? A maioria das pessoas consegue viver confortavelmente dentro dos limites convencionais da existência. Elas encontram segurança nas rotinas, nas estruturas sociais estabelecidas, nos papéis predefinidos que a sociedade oferece. Sua ansiedade permanece em níveis gerenciáveis porque não há conflito profundo entre quem elas são e como estão vivendo. Mas você não é a maioria das pessoas. Carl Jung fez uma descoberta revolucionária através de décadas de pesquisa clínica e autoexploração. A ansiedade crônica inexplicável frequentemente sinaliza a presença do que ele chamava potencial não realizado. É como se sua psique tivesse uma inteligência própria que conhece suas capacidades reais e fica em estado de alerta quando você está vivendo abaixo delas. Jung observou que seus pacientes mais ansiosos eram frequentemente aqueles com maior potencial criativo, intuitivo e transformador. A ansiedade surgia como uma pressão interna para que eles expandissem suas vidas, para que assumissem riscos psicológicos necessários ao seu crescimento, para que abandonassem identidades limitantes que não mais serviam ao seu desenvolvimento. Ele descobriu que existe uma diferença fundamental entre ansiedade neurótica, aquela baseada em traumas não processados ou desequilíbrios químicos, e ansiedade existencial, aquela que surge quando há incompatibilidade entre seu potencial real e sua vida atual. A primeira precisa de cura, a segunda precisa de coragem. Jung desenvolveu o conceito de tensão criativa
para explicar como o inconsciente usa a ansiedade para forçar transformações necessárias. Quando você está vivendo uma vida que não honra quem você realmente é, o inconsciente cria desconforto suficiente para motivar mudança. É um mecanismo evolutivo interno, desconfortável, mas necessário. A ansiedade, vista dessa perspectiva, não é inimiga a ser derrotada, mas mensageira a ser decodificada. Ela carrega informações precisas sobre o que precisa mudar, sobre quais aspectos da sua vida não estão alinhados com sua verdadeira natureza, sobre quais potenciais estão sendo desperdiçados. Primeiro sinal: sua ansiedade piora quando você está seguro demais. Paradoxalmente, quanto mais estável e previsível sua vida fica, mais ansioso você se sente. Outras pessoas ficam tranquilas com rotina e segurança, mas você desenvolve uma inquietação crescente. É como se seu inconsciente soubesse que você precisa de desafios, crescimento, expansão para se sentir verdadeiramente vivo. Jung explicava isso através do conceito de libido bloqueada. Em pessoas com potencial evolutivo avançado, a energia psíquica precisa fluir em direção ao crescimento constante. Quando essa energia fica estagnada em rotinas muito seguras, ela se transforma em ansiedade. É literalmente sua força vital protestando contra a estagnação. Considere o caso de uma executiva de 35 anos que Jung atendeu em 1920. Ela tinha conquistado tudo que a sociedade considerava sucesso: carreira sólida, casamento estável, segurança financeira. Mas desenvolvia ataques de pânico progressivamente intensos. Durante a análise, Jung descobriu que ela tinha talentos artísticos profundos que nunca havia explorado. A ansiedade era seu inconsciente alertando que ela estava sufocando aspectos essenciais de sua natureza em nome da segurança social. A consequência positiva é que você tem um sistema interno de navegação que impede estagnação e te mantém em crescimento constante. A consequência negativa é que você pode desenvolver aversão à estabilidade, pode se tornar viciado em mudanças, pode sabotar situações boas por medo da estagnação. Se isso ressoa com você, entenda que sua ansiedade pode estar sinalizando que você precisa de mais desafio, mais crescimento, mais risco criativo em sua vida. Segundo sinal, você sente ansiedade antecipatória sobre potenciais que você ainda não explorou. Não é medo do fracasso, é uma inquietação estranha sobre talentos, habilidades ou aspectos de você mesmo que você sabe que existem, mas ainda não teve coragem de desenvolver. É como se houvesse uma pressão interna constante para você se tornar quem você tem potencial de ser. Jung identificava isso como manifestação do que ele chamava self-emergente, a totalidade psicológica tentando se manifestar através da personalidade consciente. O self conhece todas as suas possibilidades e cria desconforto quando aspectos importantes permanecem não desenvolvidos. Um exemplo clínico fascinante é o de um contador de 28 anos que Jung documentou em 1925. Este homem desenvolvia ansiedade severa sempre que passava perto de teatros ou ouvia música clássica. Durante a análise, emergiu que ele havia abandonado aspirações musicais na adolescência por pressão familiar. Sua ansiedade era o protesto do seu potencial artístico não realizado. A consequência positiva é que você tem uma bússola interna que te guia em direção ao seu máximo potencial. A consequência negativa é que você pode desenvolver ansiedade paralisante sobre mudanças necessárias, pode procrastinar indefinidamente explorar seus talentos. Se essa ansiedade sobre potenciais não explorados ressoa com você, saiba que é seu inconsciente te empurrando em direção a aspectos de você mesmo que precisam de expressão. Terceiro sinal: sua ansiedade se intensifica quando você tenta se encaixar em papéis que não são autenticamente seus. Você pode funcionar perfeitamente em determinadas situações sociais ou profissionais, mas seu corpo desenvolve sintomas de estresse crônico. É como se houvesse uma resistência interna constante a viver de acordo com expectativas externas que não honram sua verdadeira natureza. Jung explicava isso através do conceito de traição da alma.
Quando você força sua personalidade a se moldar de acordo com demandas externas que contradizem sua essência, o inconsciente responde com ansiedade como forma de protesto. É seu sistema psicológico se defendendo contra a autodição. Uma das pacientes mais memoráveis de Jung era uma mulher de 30 anos, extremamente bem-sucedida em sua carreira médica, que desenvolvia crises de ansiedade sempre que estava no hospital. Jung descobriu que ela havia escolhido medicina por pressão familiar, mas sua verdadeira vocação era a arte. Seu corpo estava literalmente rejeitando um ambiente que representava a negação de sua autenticidade. A consequência positiva é que você tem um sistema interno de proteção contra relacionamentos e situações que não são boas para você. A consequência negativa é que você pode desenvolver aversão a compromissos necessários, pode se tornar excessivamente rígido sobre a autenticidade. Se essa ansiedade relacionada à inautenticidade ressoa com você, entenda que pode ser seu inconsciente te protegendo de escolhas que comprometeriam sua integridade psicológica. Quarto sinal. Você experimenta ansiedade social específica relacionada ao seu potencial de impacto. Não é timidez comum, é um medo específico de ser visto, reconhecido ou de assumir posições de influência. É como se houvesse uma parte de você que sabe que você tem capacidade de afetar outros profundamente, mas isso gera terror em vez de empolgação. Jung identificava isso como ansiedade da individuação. O medo inconsciente de assumir completamente quem você é, porque isso implicaria em responsabilidades e visibilidade, que parte de você ainda não se sente preparada para carregar. Um caso paradigmático é o de um jovem escritor que Jung atendeu em 1930. Ele tinha talento literário excepcional, mas desenvolvia ataques de pânico sempre que imaginava publicar seus trabalhos. Jung percebeu que ele inconscientemente sabia que suas palavras tinham poder transformador, e isso gerava terror sobre as responsabilidades que viriam com esse reconhecimento. A consequência positiva é que você tem consciência intuitiva do seu potencial de impacto, e isso te mantém humilde e responsável. A consequência negativa é que você pode se sabotar constantemente, pode evitar oportunidades de crescimento por medo da própria luz. Se essa ansiedade sobre seu potencial de impacto ressoa com você, entenda que pode ser um sinal de que você está pronto para assumir um papel maior no mundo, mas precisa integrar essa possibilidade gradualmente. Quinto sinal. Você sente ansiedade existencial desproporcional sobre o sentido da vida. Não são apenas questionamentos filosóficos ocasionais. É uma inquietação constante sobre propósito, significado, sobre se você está desperdiçando sua existência. É como se houvesse uma urgência interna sobre encontrar e viver seu para-quê mais profundo. Jung explicava isso como manifestação de uma função transcendente hiperativa, a capacidade psicológica que conecta você com significados que transcendem a existência mundana. Pessoas com essa função desenvolvida não conseguem encontrar satisfação duradoura em prazeres ou sucessos convencionais. Uma paciente de Jung, que ele refere como Madame Hiro em seus escritos, desenvolveu depressão ansiosa severa, apesar de ter tudo o que socialmente representava uma vida bem-sucedida. Jung descobriu que ela tinha uma necessidade existencial profunda de contribuir para algo maior que ela mesma, mas não encontrava canais adequados para essa expressão. A consequência positiva é que você tem uma bússola interna para significado autêntico que te impede de desperdiçar vida com futilidades. A consequência negativa é que você pode desenvolver depressão existencial, pode se tornar excessivamente crítico sobre o que vale a pena. Se essa ansiedade existencial ressoa com você, saiba que é sinal de uma necessidade profunda de alinhar sua vida com um propósito que transcende interesses pessoais imediatos. Sexto sinal. Sua ansiedade contém elementos proféticos ou intuitivos sobre mudanças necessárias. Você frequentemente sente ansiedade sobre situações que depois se revelam problemáticas, ou desenvolve inquietação sobre mudanças que precisa fazer antes mesmo de entender racionalmente por quê. É como se sua ansiedade fosse um sistema de radar psicológico captando informações do futuro. Jung
estudava extensivamente a natureza premonitória da ansiedade em pessoas sensíveis. Ele descobriu que o inconsciente frequentemente processa informações sensoriais e padrões que a mente consciente ainda não registrou, manifestando esse conhecimento através de sintomas ansiosos. Um dos casos mais impressionantes documentados por Jung foi de um empresário que desenvolveu ansiedade severa sobre seus investimentos 6 meses antes de uma crise econômica que ninguém previu. Jung percebeu que o inconsciente dele havia captado sinais sutis de instabilidade que sua mente consciente não havia processado. A consequência positiva é que você tem acesso a informações intuitivas que podem te proteger de problemas e te guiar em direções benéficas. A consequência negativa é que você pode desenvolver ansiedade crônica sobre futuros possíveis, pode se tornar excessivamente cauteloso. Se essa ansiedade intuitiva ressoa com você, entenda que pode ser um dom de percepção ampliada que precisa ser refinado e integrado conscientemente. O maior perigo que Jung identificou para pessoas que experimentam ansiedade evolutiva não é a ansiedade em si, mas a tentativa de eliminá-la sem decodificar sua mensagem. Quando você trata a ansiedade apenas como sintoma a ser suprimido, você pode estar silenciando exatamente a voz interna que está tentando te guiar em direção ao seu máximo potencial. Jung observou que muitos dos seus pacientes desenvolviam o que ele chamava neurose de estagnação, quando conseguiam eliminar a ansiedade sem fazer as mudanças de vida que ela estava sinalizando. Eles ficavam aparentemente mais calmos, mas perdiam vitalidade, criatividade, senso de propósito. Era como se tivessem desconectado sua fonte de energia evolutiva. A ansiedade existencial não processada pode se transformar em depressão crônica, apatia ou o que Jung denominava morte psicológica em vida, um estado onde você está funcionalmente vivo, mas espiritualmente adormecido. É o que acontece quando você silencia o alarme sem resolver a emergência que ele estava sinalizando. Outro perigo é desenvolver vícios ou compulsões como forma de escapar da pressão interna que a ansiedade representa. Jung percebeu que muitos casos de alcoolismo, workaholismo ou vícios sexuais eram tentativas inconscientes de evitar confrontar mudanças de vida que a ansiedade estava demandando. O caminho da integração que Jung propunha para transformar a ansiedade em sabedoria evolutiva envolve um processo que ele chamava diálogo consciente com o sintoma. Em vez de lutar contra a ansiedade, você aprende a se relacionar com ela como fonte de informação sobre sua vida interior. O primeiro estágio é o reconhecimento. Aceitar que sua ansiedade pode conter informações valiosas sobre aspectos da sua vida que precisam de atenção. Isso não significa romantizar o sofrimento, mas parar de ver a ansiedade apenas como inimiga a ser derrotada. O segundo estágio é a investigação consciente. Aprender a questionar sua ansiedade de forma produtiva. Que áreas da sua vida geram mais inquietação? Que potenciais você sente que não está desenvolvendo? Que mudanças você tem evitado fazer? Que aspectos de você mesmo você tem reprimido? O terceiro estágio é a diferenciação. Distinguir entre ansiedade baseada em medos irracionais e ansiedade baseada em intuições válidas sobre sua vida. Nem toda ansiedade é mensagem evolutiva. Algumas são realmente sintomas que precisam de tratamento. A arte está em discernir a diferença. O quarto estágio é a ação consciente. Usar as informações que sua ansiedade está fornecendo para fazer mudanças graduais, mas significativas na direção do seu crescimento. Isso pode envolver mudanças de carreira, relacionamentos, estilo de vida ou simplesmente uma reorganização de prioridades. O quinto estágio é a integração. Aprender a conviver com um nível básico de ansiedade criativa, como combustível para crescimento contínuo, sem permitir que ela se torne paralisante ou destrutiva. Jung documentou 2 casos que ilustram perfeitamente os caminhos possíveis para pessoas com ansiedade evolutiva. O primeiro é o de Søren Kierkegaard, que ele estudou como exemplo de ansiedade existencial não integrada.
Kierkegaard tinha insights filosóficos profundos sobre a natureza da ansiedade humana, e sua própria ansiedade crônica parecia conectada à sua percepção aguçada sobre a condição existencial. O problema é que Kierkegaard nunca conseguiu transformar sua ansiedade em ação evolutiva sustentável. Ele ficou preso em ciclos de inquietação intelectual sem encontrar formas práticas de canalizar essa energia em direção a uma vida mais plena. Sua ansiedade se tornou tanto fonte de insights quanto prisão psicológica. O segundo caso é o de Rainer Maria Rilke, que Jung considerava exemplo de integração bem-sucedida de ansiedade evolutiva. Rilke também experienciava períodos intensos de inquietação existencial, mas aprendeu a usar essa energia como combustível para a criação artística e crescimento espiritual. Ele transformou sua ansiedade em obra, em contribuição, em expansão consciente. A diferença fundamental é que Rilke desenvolveu o que Jung chamava coragem criativa, a capacidade de usar desconforto psicológico como motivação para mudanças positivas, em vez de ficar paralisado pela intensidade dos próprios sentimentos. Quando se trata de relacionamentos, pessoas com ansiedade evolutiva enfrentam desafios específicos. Jung observou que elas tendem a atrair 3 tipos característicos de pessoas, e é essencial desenvolver discriminação psicológica para navegar essas dinâmicas. O primeiro tipo são os estabilizadores ansiosos, pessoas que se sentem desconfortáveis com sua intensidade e constantemente tentam te acalmar ou normalizar. Elas podem sugerir medicamentos, mudanças de estilo de vida ou técnicas de relaxamento como soluções definitivas. Embora suas intenções sejam boas, elas não compreendem que sua ansiedade pode ter componentes evolutivos que não devem ser simplesmente eliminados. O segundo tipo são os catalisadores tóxicos, pessoas que intensificam sua ansiedade de formas destrutivas. Podem ser narcisistas que se alimentam de sua vulnerabilidade, ou pessoas caóticas que aumentam sua inquietação existencial sem oferecer crescimento genuíno. Esses relacionamentos podem parecer intensos e significativos, mas na verdade impedem sua evolução. O terceiro tipo são os companheiros evolutivos, pessoas que reconhecem e respeitam a natureza transformadora da sua ansiedade. Elas não tentam eliminá-la nem intensificá-la desnecessariamente, mas oferecem suporte estável enquanto você navega suas mudanças internas. Esses relacionamentos são caracterizados por crescimento mútuo e compreensão profunda. Jung enfatizava que pessoas com ansiedade evolutiva precisam especialmente de relacionamentos que honrem tanto sua necessidade de estabilidade emocional quanto sua necessidade de crescimento contínuo. Relacionamentos que oferecem apenas um ou outro tendem a ser insustentáveis a longo prazo. Aqui chegamos à compreensão mais profunda sobre sua ansiedade. Ela pode ser sinal de uma função evolutiva essencial que você veio desempenhar. Jung acreditava que pessoas com sensibilidade ansiótica aguçada frequentemente funcionam como sensores da evolução coletiva da consciência humana. Elas captam e processam tensões evolutivas que a humanidade como um todo está experimentando. Sua ansiedade sobre o futuro pode refletir ansiedades coletivas genuínas sobre a direção que nossa espécie está tomando. Sua inquietação sobre significado pode ser reflexo de uma necessidade coletiva de evolução espiritual. Sua dificuldade em encontrar satisfação nas estruturas convencionais pode sinalizar que essas estruturas precisam evoluir. Jung propunha que pessoas com ansiedade evolutiva têm uma missão implícita: processar e integrar níveis de complexidade psicológica que eventualmente se tornarão capacidades normais da humanidade. Cada vez que você transforma a ansiedade em crescimento consciente, você está literalmente contribuindo para a evolução da nossa espécie. Isso não é exagero metafísico. É observação baseada em décadas de pesquisa psicológica. As capacidades que hoje consideramos normais, autoconhecimento emocional, pensamento psicológico, busca por autenticidade,
foram desenvolvidas inicialmente por pessoas que, em suas épocas, eram consideradas excessivamente sensíveis ou ansiosas. Você não está apenas lidando com um problema pessoal, você está participando de um processo evolutivo maior. Sua ansiedade pode ser sinal de que você está sintonizado com necessidades de crescimento que transcendem sua experiência individual. Jung identificava 3 armadilhas principais para pessoas com ansiedade evolutiva. A primeira é a fuga perpétua. Usar mudanças externas constantes como forma de evitar o trabalho interno de integração. Você pode se tornar viciado em mudanças sem nunca realmente crescer com elas. A segunda armadilha é o martírio ansioso. Identificar-se excessivamente com seu sofrimento e desenvolver complexo de superioridade baseado na intensidade das suas experiências internas. Você pode começar a acreditar que sua ansiedade te faz mais evoluído ou especial que outros. A terceira armadilha é a paralisia analítica. Ficar tão focado em analisar e compreender sua ansiedade que você nunca realmente age com base nas informações que ela está fornecendo. Jung observou que algumas pessoas podem passar anos explorando os significados da sua ansiedade sem fazer mudanças concretas na direção do crescimento. A chave para evitar essas armadilhas é o que Jung chamava coragem prática. A disposição de usar os insights que sua ansiedade está fornecendo para fazer mudanças reais, graduais, mas consistentes, na direção de uma vida mais alinhada com quem você realmente é. Se você reconheceu sua experiência nas características que exploramos, está na hora de parar de ver sua ansiedade apenas como problema e começar a vê-la também como aliada evolutiva. Isso não significa parar tratamentos médicos, se você precisa deles, mas significa expandir sua perspectiva para incluir as possíveis mensagens de crescimento que seus sintomas podem conter. Comente: minha ansiedade é meu GPS evolutivo. Compartilhe com alguém que precisa entender que nem toda ansiedade é patologia. Algumas são chamados para a evolução. Você não é defeituoso por sentir profundamente. Você é sensível às pressões evolutivas que menos pessoas conseguem perceber. Chegamos ao final desta jornada de decodificação, mas este é apenas o começo da sua nova relação com sua ansiedade. Por anos você pode ter lutado contra ela, tentado eliminá-la, se sentido defeituoso por experimentá-la. Agora você sabe que ela pode ser uma das formas mais sofisticadas que seu inconsciente encontrou para te manter em crescimento constante. Jung dedicou sua carreira a demonstrar que sintomas psicológicos frequentemente contêm sementes de transformação. Sua ansiedade não é apenas problema a ser resolvido. Pode ser portal para níveis de autenticidade, criatividade e propósito que você ainda não explorou completamente. Você não está sozinho nessa experiência de ansiedade evolutiva. Embora seja uma experiência íntima e frequentemente solitária, você faz parte de uma rede invisível de pessoas que estão processando pressões similares de crescimento. Quando você aprende a navegar sua ansiedade com sabedoria, você automaticamente contribui para que outros também encontrem caminhos mais conscientes. O próximo passo da sua jornada é desenvolver uma relação mais madura e colaborativa com sua ansiedade. É aprender a ouvi-la sem se deixar dominar por ela. É usar as informações que ela fornece para criar uma vida que honre tanto sua necessidade de segurança quanto sua necessidade de crescimento. Sua ansiedade pode ser uma das maiores professoras que você terá nesta vida. Ela conhece aspectos de você que sua mente consciente ainda não descobriu. Ela percebe potenciais que você ainda não desenvolveu. Ela sente chamados evolutivos que você ainda não teve coragem de seguir. Nos vemos na próxima dimensão do seu desenvolvimento. Assista ao próximo vídeo sobre como transformar ansiedade em poder criativo, o método secreto de Jung, e descubra as técnicas práticas para alquimizar sua inquietação em combustível evolutivo. Você não precisa mais lutar contra si mesmo. Você pode aprender a crescer com sua própria natureza, não contra ela.